De qual religião vocês nunca seriam? Crente! Ô, gente chata! Horrível! Querem doutrinar todo mundo e acham que são sempre certos, isso não existe. Eu acho que a religião é mais controle de massa, é manipulação. Alguém falar, é assim, tem que ser assim, e da onde você tirou isso? Daí que vem a fé, eu entendo. Pregam que você tem que ser submissa ao seu marido e que não existe isso de casal do mesmo sexo. Eu acho que essas pessoas estão extremamente equivocadas e elas precisam realmente conhecer Deus, porque o Deus que elas pregam tá muito errado. Me diz uma coisa, vocês já tiveram alguma religião? Sim, eu já fui católica e já fui evangélica. Mas você vai ainda? Não frequento. A mesma coisa, eu fui batizada na católica, frequentei bastante a evangélica, mas agora não tenho religião nenhuma. Você acredita no que está escrito na Bíblia? Em parte sim, mas não a 100%. Bíblia é tradução, então eu duvido que seja tudo verdade. Até porque quem escreveu foi a galera, né? Então mudou muito com certeza. Se fosse para dar um conselho com a visão que vocês têm hoje para as próximas pessoas, qual seria? Pra não se iludirem com as pessoas, porque no fim, se você quer ter um relacionamento com Deus, ou seja lá com qual entidade você quer ter, que seja por você, não pelos outros. Pela fé, é exatamente isso que ela falou. E saber filtrar as informações que você recebe das religiões. Tudo bem, meus irmãos, eu admito que às vezes a gente como cristão, a gente pode ser meio chatinho às vezes, ou melhor, a gente esquece que o papel de convencer o homem é do Espírito Santo e a gente força a barra às vezes. Não é a realidade de nós cristãos, mas alguns às vezes não têm muita sabedoria e esquecem desse princípio. Sim. Mas isso não é a realidade de nós cristãos. Somos hospitaleiros, gostamos de comunhão, queremos levar o amor de Deus às pessoas. Só que ao mesmo tempo o evangelho confronta as pessoas, porque quando elas começam a conhecer dos princípios do evangelho, que vai contra aquilo que elas gostam ou acreditam, infelizmente que por causa disso às vezes também a gente pode ser taxado como chato. Mas o ponto inicial é que a gente não força ninguém a nada. Isso não quer dizer que a gente não tenha uma boa convivência ou até comunhão com as pessoas. O ponto é que quando a gente se posiciona com algo que a gente não acredita, a gente não quer ser chato. A gente só está pregando aquilo que a gente acredita. É o direito de se posicionar em concordar ou discordar. E quando você discorda de alguém, pode ser por qualquer motivo, você vai ser taxado como chato. Então, com esse pensamento revolucionário da juventude, que tudo pode, se você dizer um não, independente de você ser cristão ou não, você vai ser passado como chato. Agora, o mais interessante é as pessoas criticar algo que elas nem se deram o trabalho de ler ou entender e criticar em relação à nossa fé. Quando o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Efésios, do capítulo 5, do versículo 22 em diante, é o contexto da submissão da mulher ao marido, que diz aqui: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, no caso o Senhor Jesus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está instruindo aos homens a amar sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Aqui tem um sentido sacrificial e de amor para com sua esposa, assim como reflete o amor de Cristo à sua igreja. Então a submissão não é o que você está pensando não, viu? Vigia. A submissão está mais atrelada a ser a segunda pessoa de uma missão dada por Deus ao homem. Quando Jesus fala em Mateus 19 que o homem deixará pai e mãe, se unirá uma só carne, a sua esposa e ambos serão um, é que Jesus ele está sendo específico da missão dada por Deus ao homem, que é a construção da família. E existe uma responsabilidade de um para com o outro que se construa isso. Então a mulher está atrelada a ser a segunda pessoa da missão e o homem é aquele que é o cabeça, é aquele que protege a família, aquele que traz a provisão à família, e que a mulher geralmente é aquela que cuida do filho, da casa, mas que nos contextos atuais que vivemos hoje, nada impede que nessa conversação entre o marido e a mulher possa trabalhar, possa fazer outras coisas, mas que lembrem-se da missão que Deus deu, que vivam em unidade, que procriem, que procriação é um mandamento dado por Deus também, e que esse é o contexto da submissão que está nessa missão da construção familiar. É basicamente isso. Mas esse é o problema que a gente vive hoje. Pessoas que entram na igreja, não se tornam igreja
e saem da igreja falando mal de algo que nem sequer se deram o trabalho a compreender. Ou como se a galera aí, ou seja, qualquer pessoa pudesse mexer ali na palavra de Deus e escrever qualquer coisa, né? Sendo que a palavra de Deus é um livro inspirado pelo próprio Deus, tanto o Antigo Testamento, a lei dos profetas, como o Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos, que é a nova aliança por meio da pessoa de Cristo, né? Então o Evangelho envolve a criação de Deus, a queda do homem, a redenção por meio de Cristo em seu sacrifício e morte de cruz. Envolve a consumação de todas as coisas. Então é como se fosse 4 pontos a ser analisado em relação ao livro divino, que é a palavra de Deus, que revela o próprio Deus sobre quem Ele é e sobre o seu amor em salvar a sua criação daquilo que foi perdido. Então o sacrifício de Jesus nos resgata e nos reconecta ao nosso Deus por meio daquilo que Ele fez em pagar pelo nosso preço, pelo nosso pecado, para que possamos ser justificados diante de Deus para a salvação e vida eterna. Então, meus irmãos, para essa geração que precisa conhecer do Evangelho, precisamos ter a sabedoria do alto, em não forçar a barra, que ninguém se converte pela força, mas levar a essência do Evangelho para elas, pois é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, como diz o Senhor Jesus, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, para que venha ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados. Então o Evangelho é sobre isso, é sobre um resgate e para uma vida com aquele que nos criou.